Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: o alfabeto artificial tem um poder tão destrutivo quanto as drogas. Nádia. Então, a vida do bicho era duvidar de tudo. E por o bicho não ter certeza de coisa alguma, não conhecer o certo, não podia acertar. O bicho, então, tinha que viver nesse desacerto e o desequilíbrio do bicho cada vez aumentava mais, até que o bicho se tornasse fera humana, outra vez, pelo desequilíbrio. Porque o desequilíbrio se multiplicando de uma maneira tal, até chegar ao ponto do desrespeito total, produzido pelo desequilíbrio, por o bicho não ter a sua finalidade esclarecida, não ter o conteúdo básico para lapidar o bicho racionalmente e provar ao bicho a sua razão de ser, e como deixar de assim ser, para conhecer antes de assim ser e voltar ao seu estado perfeito natural. Então, o bicho, não encontrando quem esclarecesse a sua verdadeira origem e o ensinasse como voltar, o bicho, por não saber, se perdeu, drogado por um alfabeto que não teve nem tinha condições de equilibrá-lo. Drogado psicologicamente por um alfabeto monstruoso. E esse alfabeto monstruoso abriu campo e deu margem de invenções monstruosas, de invenções mutiladoras, destruidoras, que são as drogas e os morticínios que nunca cessaram. Então, drogas existem de várias maneiras. Tudo que faz mal, tudo que destrói, tudo que mata é droga. Droga não é só aquilo que se ingere, que se respira e que se planta no corpo. Droga é tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que leva ao extermínio, tudo aquilo que mata, a droga artificial e a droga natural. Bem, minha gente, então essa mensagem do racional superior, ela fala do grau de desequilíbrio que o ser humano chegou por desconhecer as causas da sua existência, por não saber como esse mundo de matéria foi formado e principalmente por não conseguir se livrar do sofrimento aqui na Terra. E essa desinformação, essa ignorância, teve como causa o abuso do livre-arbítrio que os nossos antepassados cometeram 2 vezes. A primeira vez, quando saíram do mundo racional, passeando pela parte da planície que ainda não estava pronta, né, para entrar em progresso. E a segunda vez, quando milênios depois resolveram substituir o alfabeto astrológico pelo alfabeto artificial. Quando a nossa vida era regida pelo alfabeto astrológico criado pela natureza, tudo que nós queríamos saber sobre o nosso passado, presente e futuro estava escrito na palma das nossas mãos. Era só consultar e seguir adiante. Mas o homem, insatisfeito com os desígnios da natureza, na ânsia de saciar seus desejos e suas vontades, resolveu criar um alfabeto novo que atendesse os seus próprios interesses. E esse alfabeto novo, artificial, indiferente aos poderes naturais, no começo até agradou. Mas com o passar do tempo, em vez dele acertar, ele foi desnorteando a vida do ser humano de tal maneira que ele acabou se perdendo. Assim como acontece com um jovem que ignora os conselhos dos pais e acaba enveredando pelo mundo das drogas. E o que me chamou muita atenção nesse texto, na página 55 desse texto, é a comparação que o racional superior faz do poder destrutivo do alfabeto artificial com o poder destrutivo das drogas. Diz o racional
que nenhum nem outro tem condição de equilibrar ninguém, porque todos dois levam à ruína. E mais adiante, no finalzinho, o racional superior faz uma revelação aqui que eu considero assim bombástica, quando ele fala: drogas existem de várias maneiras. Tudo que faz mal, tudo que destrói, tudo que mata é droga. Droga não é só aquilo que se ingere, que se respira e que se planta no corpo. Droga é tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que leva ao extermínio, tudo aquilo que mata. A droga artificial e a droga natural. Diante desta revelação do racional, eu cheguei à seguinte conclusão: que nesse mundo de matéria, esse mundo em que vivemos, muitas ações praticadas no dia a dia pela humanidade, como a poluição, a corrupção, né, a discriminação, são tão ruins, tão maléficas quanto as drogas. Sentimentos negativos como o ódio, o medo, a ganância, a intolerância fazem tanto mal quanto as drogas. Invenções como as armas nucleares, a bomba atômica, as redes sociais, quando usada para prejudicar o mal, para prejudicar o próximo, são tão devastadoras, tão maléficas, tão devastadoras, tão ruins, quanto as drogas mais pesadas que existem no mundo. A maconha, a cocaína, o crack, a heroína e etc. E sabem por quê? Porque tudo isso foi produzido pelo alfabeto artificial, através das energias elétrica e magnética, depois que perderam o respaldo da natureza. E essas energias, elas são responsáveis por tudo de ruim que acontece na vida do animal racional. E para se livrar dessas duas energias, só através do desenvolvimento do raciocínio. Olha, nós estamos no 3º milênio, na fase racional, desde 1935, que a palavra de ordem da natureza é raciocinar. A solução para todos os problemas do mundo está dentro de cada um de nós através do desenvolvimento do raciocínio. Porque com o raciocínio desenvolvido, a postura do homem muda, o relacionamento do homem com o seu próximo muda, e muda principalmente a relação do homem com a natureza. Então, para conhecer esse assunto nos mínimos detalhes, é necessário conhecer e estudar a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Nádia, se me permite, antes até do Dr. Carlos falar, eu queria ampliar um pouquinho esse conceito aí, que é um tema maravilhoso, importantíssimo. Eu, num trabalho passado que eu ocupava, fiz muito, né, tinha essa parte também de ação social, que era ir nas escolas e dar palestras, né, dentro da minha área de atuação, mas também informando os conceitos educacionais, e você, como uma exímia professora, sempre aborda os temas, né, que você se propõe a falar aqui com a base educacional. E aí, quando você estava lendo aqui o texto, você falou no finalzinho ali, né, da natural, drogas naturais e artificiais. E aí me veio uma reflexão aqui, que veio de agora mesmo, e assim, achei muito interessante, né, abordar nesse tema também, para ampliar um pouquinho esse conceito, que é o seguinte: sobre as drogas naturais, eu estava aqui, eu pensando com os meus botões, eu vi a conclusão seguinte, que a gente anda, né, na questão das drogas naturais, a gente anda sob um efeito de uma droga. Que qual seria essa droga? Com certeza. O pensamento, né? Que o pensamento, ele faz o quê? Ele sempre direciona a gente para alguma coisa ruim. Então, quando você falou, é muito bem abordado esse aspecto que a gente, né, saiu do mundo, da nossa condição natural, e geramos toda essa realidade que, às vezes, para quem ainda não estuda, pode ser de um pouquinho de difícil compreensão nesse primeiro momento. Porque falar que o pensamento é uma droga, mas como que o pensamento é uma droga se principalmente para as sociedades do Ocidente, foi o pensamento, né, que eles falam que libertou o ser humano de várias outras amarras, né, da ignorância, do desconhecimento e tudo mais. Sim, isso aí não é
Não é uma inverdade, isso daí é verdade. Só que existia um momento para isso, né? Então, como você terminou ali no final falando sobre isso, a gente chegou ao momento de que entender que o pensamento teve um início e teve um fim, porque ele pertence ao campo material, e agora a gente está na fase racional, desenvolver o raciocínio. Quem não entrou para acompanhar essa fase que já está antiga, bem dizer, aqui nesse mundo, continua na base do pensamento, que é uma droga. E é essa droga que aconteceu, passou a ter um efeito bem maior, bem mais letal, que é o quê? Mandar o ser humano se autodestruir. E aí ele vai fazer isso fazendo você cometer atos de violência contra alguém para vir outra pessoa e te matar. É você pegar uma droga mais pesada do que você já usava e cada vez aumentando a dose para você morrer de overdose. Para você ter péssimos hábitos que vai cada vez acelerar numa direção para você passar dos limites, bater com o carro, matar alguém, matar uma família, pessoas inocentes. E uma série de outras coisas que, né, o livro vai falar isso para você de uma forma que nem eu nem ninguém aqui vai conseguir explicar, né? Porque ele vai te falar na sua particularidade. Então, eu lembro que quando eu ia nas escolas, né, dar palestra, né, na área ambiental, e a gente falava das plantas nocivas e benéficas, né? E que acontece muito nas escolas hoje em dia, vai muito pelo lá, começa com a maconha ali na porta da escola, não sei o quê, que é uma planta natural, que parará, que não sei o quê, e dali vai evoluindo até as pessoas ficarem dependentes daquilo ali, e aí ficarem na mão de um tráfico, e aí começa a ir para dentro de casa e, né, mata os pais e a mãe porque ele quer a droga de qualquer jeito, porque aquilo ali já está inserido no organismo dele, né, já está numa dependência. O Dr. Carlos vai falar isso de uma forma muito mais compreensível, porque, né, ele é médico e lida com muitos casos disso. Mas, assim, é importantíssimo esse tema, principalmente para os jovens hoje em dia, porque na minha época de garoto, eu não via isso na escola ainda, já dentro dessa fase, né, mas não via isso, né? Então o Dr. Carlos, né, vai passar aí das considerações dele. Só um ganchinho antes do Dr. Carlos completar, rapidinho. A Nádia, quando mandou esse tema, eu achei bem oportuno para os tempos atuais, né? Porque é interessante que a palavra droga, no seu início, dizem que é de origem francesa, outros já dizem que é de origem holandesa, é mais aceitável como sendo de origem holandesa, mas ainda não se sabe o certo, com exatidão, quando se originou essa palavra. Mas no seu início, ela deu início a significar folhas secas, as folhas que eram usadas para uso medicinal. Depois, para alguns temperos, que até alguns temperos que nós usamos também eram considerados drogas, e depois, mais tarde, algumas substâncias psicoativas que eram tiradas da natureza, ou seja, das folhas, flores e etc. Foram consideradas substância psicoativa com um grande efeito, né, muito ruim para o ser humano. Então, devido aos males que essas substâncias psicoativas elas davam para os países, inclusive, alguns países quase foram ao declínio por causa do uso do ópio, por exemplo. E os estados tiveram que se adequar, teve que ser feita uma regulamentação e também as regulações também feitas pelos órgãos responsáveis. Então, droga significa uma coisa muito ruim, é claro, né? A palavra droga, mas também tem seu efeito técnico, que é da área para especificar melhor, o Dr. Carlos, que é médico, ele pode especificar, dar uma explanação sobre isso, mas ela também pode ser usada desde que seja controlada de uma maneira equilibrada. Mas o pior disso tudo é que muitas novas drogas são novas substâncias psicoativas, né? São chamadas de NPS. Ela entra nos países já dentro de outras drogas já conhecidas. E muitas das vezes o usuário ele usa inadvertidamente uma droga que ele acha que ele conhece, dentro ali tem outras substâncias que ele não conhece, que é feito de forma ilegal, sem nenhum controle. Isso causa um problema gravíssimo para os países, de um modo geral, onde grande parte dos recursos do Estado eles são escoados para os tratamentos e até para mortes prematuras, para pensões prematuras, para aposentadorias prematuras e por aí afora. E os estados às vezes têm dificuldade de usar de recursos para outros recursos mais importantes, tendo que tratar, ou seja, é obrigação, claro, dos estados, de todos os países, fazer os tratamentos e atender da melhor maneira possível. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, que a Nádia, eu elogiei ela, foi muito oportuna até por causa da profissão dela como educadora, a parte preventiva na parte da educação, orientar as pessoas
ao uso, no caso da palavra droga, no sentido pejorativo, no sentido de ser uma coisa ruim, no sentido de ser uma substância ruim sem o controle. Então, na parte preventiva, na parte de educação, onde o Universo Desencanto entra, na parte educacional, vai desenvolvendo uma outra parte do cérebro. O viciado, ele naturalmente ele vai deixando de uma forma muito natural aquela tolerância que ele tinha àquela droga, que o seu corpo tolerava aquela droga, que precisava sempre de um uso sempre mais forte, ele vai deixando de uma forma natural. Quando vê, já abandonou já o uso dessas substâncias e passa a se reintegrar dentro da sociedade, como tem acontecido com milhares de ex-viciados em drogas que hoje estão no Universo em Desencanto. E eu parabenizo de novo, desculpe a redundância, por entrar nessa parte educativa do Universo Desencanto da cultura racional. Muito obrigado. Com você, Carlos. É verdade. O alfabeto artificial tem um poder tão destrutivo quanto as drogas. O poder destrutivo, bem evidente, do alfabeto artificial é na parte militar, bélica, né? Isso tem um ditado africano antigo que diz que a natureza do mundo é a guerra. E tem um filme que foi clássico, década de 70, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que fala sobre inteligência artificial e tal, mas mostra os hominídeos no tempo das cavernas e não dominavam nem o fogo e nem... Já tinha competição, já tinha uma guerra, mas a tribo que conseguiu intuir, foi induzida, né? Mostram lá um monolito que induz, um monolito de energia implantado na Terra, e aquela tribo perto aprendeu, né, uma inteligência de usar ferramentas, usar bordoadas, usar coisas na guerra, e ela foi superior. E aí, daí por diante vem o fogo. Isso aí é a história que contam pra gente, né? As guerras sempre estimularam o avanço técnico-científico, né, para nutrir o militarismo, a parte bélica, e também nas guerras sempre se avançou muito na medicina, né? Se desenvolveram novas técnicas cirúrgicas, etc. Então, o alfabeto artificial é tecnociência, a matemática sempre evoluindo, vetores, balística, a química desenvolvendo substâncias, a pólvora, no final chegou até o átomo junto com a física, né? Tem as guerras modernas com pulso eletromagnético e agora o uso militar de tecnologia para bombardear a parte da ionosfera e modificar o clima abaixo desse ponto onde foi bombardeado. Isso tudo são coisas que a ciência chegou ao alfabeto artificial. Parece que é para evoluir o ser humano, mas é uma indução da natureza para lapidar. Quando o racional faz essa comparação na frase quanto às drogas, e aqui foi comentado muito brilhantemente pelos colegas aqui da mesa, tem uma frase, não me lembro se é na réplica, que diz que o pensamento é um alcaloide. Então, a substância química, a maioria das substâncias químicas naturais que fazem efeito psicoativo, que foi comentado, elas são alcaloides. Alcaloides é um composto químico que reage, né, na forma de álcalis, de base, né? É diferente. Então, o pensamento é realmente a droga. A humanidade foi intuída, induzida para o desenvolvimento do alfabeto artificial. Tem um histórico, acho que é o 21 do histórico, ele diz que lá em cima, na natureza, as estrelas fizeram que o atraso, eu vejo claramente que é o atraso do Ocidente em relação ao Oriente. O Oriente já tinha civilizações realmente com bastante evolução, resquícios do alfabeto artificial, né? Índia e China, é muito evidente isso que tem, do alfabeto astrológico, desculpe. Então o alfabeto astrológico deixou muita coisa lá no Oriente, e o Ocidente era uma barbárie, né? E ele diz no 21 do histórico, se não me falha a memória, que foi induzido a criação desse alfabeto artificial para acelerar, tirar o atraso, a rudez, a brutalidade. Com relação a nós sermos facilmente induzidos, a ciência já sabe de muito tempo, a gente já falou em vários programas, sistema de recompensa na base do cérebro, uma rede neural de estimulação, sensação de prazer e forte motivação para repetir o ciclo, ou seja, um círculo vicioso, né, que é a base de norepinefrina, a estimulação, é um análogo da adrenalina, é o irmão da adrenalina, só que é produzido lá no sistema nervoso central. E a dopamina
que dá a sensação de prazer, e serotonina, que faz o mapeamento, faz o relevo, mostra que isso daí é bom aparentemente para o pensador e ele vai repetir o ciclo. Logicamente, a ciência sabe disso, os traficantes sabem disso, tem cientistas servindo, as inteligências servindo o outro lado por dinheiro, essa coisa toda, isso aí já a gente falou várias vezes. Mas também foi pontuado aqui pelo Bira, tem um sistema que eles descobriram mais recentemente, chamado sistema canabinoide, que são receptores justamente para a maconha, que era mais comentada, mais droga natural, que chama de porta para as outras, etc. Nos Estados Unidos, 10% da população faz uso diário disso, 10% dá uns 20 milhões, né? De americanos fazendo uso disso, é liberado em muitos estados há muito tempo, é produzido. Então já foi para isso aí, eu que estava desatualizado. Então, o alfabeto artificial, o racional, diz que tudo que existiu e existe foi para acabar com o atraso, a rudez e a brutalidade. Então, a razão da lapidação é essa, então a natureza é uma mãe que sempre tem razão. O alfabeto artificial foi induzido e essa questão de poder destrutivo contra as drogas é para uma mudança de mentalidade, que logicamente sempre demoravam gerações. E agora, com a fase de liquidação, está muito rápido tudo. E as pessoas têm que escolher ou se conhecer ou se ligar à nova fase da natureza, acompanhar o progresso da nova fase, que é a fase de recuperação. E se não, se quiser continuar com esse progresso, que vai a regresso, é a parte de destruição, autodestruição. Na verdade, é a extinção dos feitos da fase de animal racional. E, por último, os feitos que não mudarem para aparelho racional também serão extintos, passam para as classes inferiores. Cultura racional, universo em desencanto. E, nas palavras do racional, ele diz: o se conhecer transforma o ser humano num rochedo inabalável, adquirindo um equilíbrio fértil e autêntico. E o se conhecer é com a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!